Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Bem, é isso. Não preparei uma entrada, não preparei muita coisa, só mesmo o carisma aqui da boneca e o comeback que meus 2 fãs pediram. Eu imagino que você seja um desses 2 fãs. Eu sou o Matheus Monteiro, pra quem não conhece. E eu tô no Pau das Férias já tem um tempinho, mas teve um hiato do Cria Pop, meu antigo podcast, e aqui estou eu, porque eu não aguentei ficar muito tempo sem hablar. Hablar assim, não no estilo de lacrar, mas de simplesmente falar um pouco e colocar realmente pra fora de mim algumas das ideias, algumas das reflexões que eu sempre tenho no dia a dia. E o que é o Crônicas de Segunda? Esse podcast que você caiu aqui de paraquedas, né? Lancei assim do nada e essa foi a intenção. Crônicas de Segunda é basicamente uma carta aberta, uma reflexão, né, que eu sempre faço no meu dia a dia. Sempre estou refletindo e isso não necessariamente é uma coisa super boa, né? Porque assim, às vezes, ok, muito clichê, meio white people problems falar isso, mas às vezes pensar é doloroso, né? Me faz cair em um limbo assim, num looping. Então eu resolvi colocar isso realmente para fora, pro mundo, essas reflexões, e você faz parte desse meu piloto. Esse aqui é um espaço seguro pra gente refletir, pra gente conversar sobre tudo, e eu conto muito com a participação de vocês. Estou sempre olhando pra frente aqui porque às vezes estou me vendo, né? Quero ver se estou realmente ok, né? Mas tem que olhar pra você e pra câmera. E aí, assim, é um espaço seguro pra gente conversar. Eu espero que vocês comentem também algumas coisas que vocês acharam, né? E voltando à minha apresentação, que eu não falei tudo que imaginava, né? Que tinha planejado. Eu gosto de brincar que tenho 20 anos de experiência em escrita criativa, porque eu escrevo desde os 9 anos, tenho 29. Então, 20 anos é muita coisa, né? Mas eu atuo como publicitário, eu tenho uma agência de publicidade e eu faço um pouquinho de cada coisa dentro da criação e realmente estou voltando a me sentir confortável na área da criatividade, que é algo que, pra mim, não ficou tão nítido que era a minha área mesmo, né? Apesar de atuar nisso, mas pros outros eu sempre transmiti isso. E aí é engraçado dizer que quando eu chegava para as pessoas assim, né, nos últimos tempos, eu falei, putz, eu realmente me reencontrei na criatividade, né? Porque eu tava muito na parte operacional, estratégica, e as pessoas me olhavam com uma cara assim, tipo, girl, isso não tava nítido, não tava na sua cara. E é o que tem que ser, né? A gente tem que atuar com o que é nítido, né? O que a gente tem mais experiência e que realmente faz parte do nosso dia a dia e a gente faz bem, né? Modéstia à parte. Mas vamos lá. Tem um pouco a ver, né? O primeiro tópico que eu quero trabalhar aqui, tudo é um pouco experimental, então provavelmente algumas coisas devem mudar, algumas coisas devem me irritar, outras nem tanto, eu vou manter. E o primeiro tópico em alta é: todo mundo agora tem burnout. Burnout aqui, burnout lá, burnout, enfim. Brincadeiras à parte. Tive burnout também. KKK, né? Quem esperava, botei no roteiro aqui, não é à toa, né? E desde que eu tive o burnout no começo desse ano, começo pro meio, né, desse ano, que foi diagnosticado, como diz a internet, né? Se a gente não tem um diagnóstico, a gente não tem aquela questão. E foi isso que aconteceu. Sinto eu que já estou no processo de burnout desde o ano passado, né? Para quem não sabe, o burnout é realmente um esgotamento mental. E não vou entrar aqui na parte mais acadêmica, mais da medicina em si para descrever o diagnóstico, porque não tenho expertise nisso. Mas o que eu posso falar é sobre mim, né? Que eu não gosto de falar de você mesmo, mas a minha experiência. E talvez isso sirva como um alerta para algumas pessoas e é isso que eu quero. Eu senti muito um esgotamento mesmo. Eu não tinha vontade de fazer muita coisa, né? Às vezes eu ficava deitado na cama
E me sentia mal mesmo, esgotado, como se minha alma tivesse sido sugada e eu tô ali só, tipo, deitado, e é isso, não tem mais nada. E sempre tava muito atrelado ao trabalho. Então, são os pequenos momentos que a gente vê assim do tipo, putz, tô escrevendo aqui uma legenda para uma foto e não faz muito sentido, sabe? Aquilo ser super cansativo. Então você consegue entender, assim, olhar para sua rotina de trabalho e ver, putz, isso tá me causando muito cansaço, né? Será que realmente deveria causar isso? Será que pensar no trabalho é muito martírio, né? A gente sabe que trabalhar muitas vezes não é uma coisa super espontânea, né? Assim, você não acorda assim, putz, quero preencher 50 tabelas do Excel, né? Você tem muito a ver com os lados bons, né? Com o que dá prazer no trabalho, do tipo, eu vou mudar o rumo de uma pessoa, vou ajudar uma empresa a crescer, vou organizar uma ideia e transformar em algo palpável, lucrativo, rentável, né? Não é você preencher planilha em si. E o burnout, ele também me fez repensar muito da minha rotina, né? Porque eu precisei pausar, né? Eita, quase que não sai. Precisei pausar algumas coisas, diminuir o meu estilo de trabalho, porque tinha vezes que eu trabalhava mais de 12 horas por dia, o que não é nada saudável, tanto que meu corpo reclamou. E outro detalhe aqui, gente, quando o corpo fala, né, entre aspas, escute, porque o corpo nunca tá errado e não adianta a gente lutar contra algo que não faz sentido, porque nós mesmos vamos ser afetados, né? Se você come intolerante à lactose, né? Intolerante à lactose adora fazer isso, pelo que eu sei, né? Supostamente. Vê uma coisinha ali com lactose, com leite, uma coisa assim, uma coisa bem suculenta, vai comer. Sabe que vai passar mal depois. Então, assim, é bom tentar encontrar um equilíbrio, porque por mais que tenha um momentinho de prazer, você vai ter tipo 2 horas ali de rei e rainha, entendeu? É complicado. Então, escute o que o seu corpo diz, tá bom? Nossa, isso de ficar olhando para um lado para o outro aqui tá me incomodando, gente. Juro. Não acho que eu tô aqui completamente alucinado, né? Porque, assim, olhar pra câmera às vezes é estranho, né? Não sei se você cria conteúdo também, já sabe disso. Mas, do tipo, gente, às vezes eu tenho a tendência a olhar pra mim mesmo pra ver, putz, tá legal e tal, assim. Eu acho que a câmera é onde eu tô olhando, e não é do outro lado. Mas tudo bem, vamos seguir aqui o baile. E falando sobre burnout, às vezes, sei lá, é quase como se eu tivesse eu me sinto numa reunião de tipo um grupo focal, algo assim bem de vício, sabe? Falando, oi, tudo bem? Meu nome é Matheus Monteiro, o A é de Addicted to Work, sabe? De viciado em trabalho, mas não é bem assim, né? Às vezes a gente, como diz aquele belo ditado, a gente que tem prótese, Nicole, a gente sente, entendeu? Porque é quase patológico, né? Mas, ok, vamos seguir o baile. Já falei isso de novo, né? E como isso mudou minha vida? Eu simplesmente tive que mudar um pouquinho a minha rotina de trabalho, né? Deixar um pouco mais leve. E isso fez total sentido pra mim. Deixar mais leve, eu digo, escutar meu corpo, trabalhar literalmente menos, né? Trabalhar assim na forma autônoma, tem essa possibilidade, CLT nem tanto, mas CLT também, dependendo do caso, pode ter um afastamento, que é necessário. E é isso. Se você se identificou com alguma das coisas que eu falei aqui, procure ajuda. De fato, assim, psicólogo, psiquiatra, explica, seja totalmente transparente no que está acontecendo ali, sabe? Porque vai fazer diferença, né? Eu já escutei casos de pessoas que ficaram paralisadas por causa do burnout, paralisia que durou alguns minutos, outras durou meses, teve que fazer fisioterapia, então, tipo, é uma coisa séria, né?
Mas mudando um pouco de assunto, recentemente assisti O Agente Secreto, o nosso filme escolhido para representar-nos no Oscar, né? Academia e tal. E assim, gente, me surpreendi muito, né? Eu tendo a ter expectativas baixas nos filmes, para não ficar muito chateado, né? Joker 2, Lady Gaga, você me paga, né? Ainda bem que você estava incrível. Mas falando sobre o Brasil, eu gostei muito da narrativa do Kleber Mendonça, né? E o Wagner Moura tá estonteante no papel principal, de fato. É uma narrativa interessante e assim, dá gosto de ver aquele texto, sabe? Eu como roteirista, escritor e tal, é uma coisa que eu olho. Então assim, gente, eu vou ter que falar do texto, porque é algo que eu presto atenção, importa pra mim. E eu amei, sabe? A narrativa é incrível, como vai construindo aquilo e chega, assim, os minutos finais, eu não sei se eu concordei ou não, ainda estou pensativo, mas vale super a pena. E tem a dona Sebastiana, né, que é uma mulher idosa, uma atriz incrível, que dá, assim, todo um ar de... não é só o alívio cômico, ela é uma estrela, sabe, ali no filme. É uma joia incrível, que eu adorei conhecer o trabalho dela ali e tô apaixonado, de verdade. Já vi algumas pessoas falando na internet também. E, assim, toda a fama faz sentido e é pouco pro que ela entrega ali, sabe? Eu amei, quero muito conhecer mais os trabalhos dela. E eu fiquei muito pensativo depois da sessão, sabe? Da sessão de Agente Secreto, porque eu acho que é importante a gente repensar o nosso tempo, sabe? E as coisas que a gente faz, algumas consequências. Eu sei que naquela época de ditadura e tudo mais, só que realmente valorizar os pequenos momentos que a gente tem com as pessoas, né? E a gente nunca sabe quando vai ser o último. É meio bizarro falar isso, mas é verdade. E às vezes não é só sobre morte, é sobre o último mesmo de encontros, de você tá ali. Nenhuma situação é igual, sabe? Por mais que a gente esteja, sei lá, do tipo, você chega, vai num barzinho X com um amigo, e aí vai, conversa, babá, e aí 5 anos depois você vai no mesmo bar X com um amigo e conversam, mas não vai ser mais a mesma coisa, sabe? Vocês mudam e faz parte da vida, é natural, né? E agora, vou falar sobre o último tópico que está na minha mente, né? Olhando aqui pro lado, aqui pro meu roteirozinho. Eu sou mais sobre a minha relação, né? Como comunicador. Já que esse aqui é o episódio piloto, eu quero falar muito sobre isso. Eu já disse que eu tenho... Não falar muito, né? Mas citar. Eu já disse que eu tenho um tempinho de experiência em escrita criativa, né? E pra mim, comunicar é tão importante. Eu sempre vi as pessoas falando, nossa, a comunicação transformou minha vida e tudo, né? Mais influenciador digital falando isso, criador de conteúdo. E, cara, não é balela isso, né? Primeiro que cada relato é único, cada experiência é única também, e o que a pessoa fala faz sentido pra ela ali. E é real, sabe? A comunicação me proporciona muitas coisas, principalmente ali agora que eu descobri o meu lugarzinho no LinkedIn, sabe? Uma rede que muitas vezes é muito estereotipada, né? Do LinkedIn e tal. Mas eu sinto que eu encontrei meu espaço, porque eu posso simplesmente transcrever, tipo, uma ideia que eu tenho. Às vezes eu tenho umas ideias bem mirabolantes, né? E tipo, ter uma audiência ali pra comprar aquela ideia, sabe? Isso pra mim vale ouro. Recentemente eu fui ver o negócio do Favicon, né, que às vezes tem uns reports sobre as criadoras de conteúdo no LinkedIn, e, tipo, eu tava no lugar 15, né, do Brasil, na questão no ramo de copywriting e marketing de conteúdo, e tipo, pra mim, esse é o meu dia a dia, sabe? São as áreas que eu escolhi trabalhar e ter algum tipo de reconhecimento nesse ponto, e algumas pessoas comentando, elogiando, né, parabenizando, e aí isso virou tópico para outros posts de outras pessoas que às vezes eu nem tinha contato, sabe? Isso mostra
como a comunicação é poderosa, e ainda mais quando a gente é autêntico com nós mesmos, né? E a autenticidade, para mim, hoje em dia, mudou muito, 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 muito significado. E eu sou muito grato por isso, sabe? Porque ser autêntico é eu não me podar para estar numa rede ou fazer algum conteúdo em si. É simplesmente mostrar quem eu sou, o que eu quero atingir, os meus objetivos, né? O meu trabalho e como eu vou mudar algumas perspectivas e alguns pontos. É fazer a diferença mesmo através do que eu amo fazer desde sempre, que é escrever, comunicar, passar ideias, transformar vidas de alguma maneira, nem que seja tipo um pontinho ali, sabe? Mas pra mim isso vale ouro. E é isso, Crônicas de Segunda, episódio piloto, se encerra aqui e a gente vai se falando, né? Espero que vocês gostem. Aceito feedbacks, mas não fico calada com críticas não construtivas. E é isso. Mic drop.